Bom, agora a gente vai falar um pouco do... Ih, minha bateria tá fraquíssima, hein? Vou falar um pouquinho do antioxidante, dos antioxidantes. Oxidar sempre. Porém, portanto, o excesso de antioxidante e suplementação também pode atrapalhar o seu desempenho. Eu sou da GNT. Você é da GNT? Você também. Ah, então tá, demorou. Bom, então, o processo oxidativo ocorre sempre. Cada vez que a gente respira, a gente gera radicais livres. Durante o exercício físico, a produção de radicais livres é acentuada devido à utilização de oxigênio, que gera reações oxidativas para produzir energia, tá? Então, quanto mais eu respiro, mais produção de radicais livres danifica minhas células, podendo gerar, assim, doenças, tá? Então, quando eu não tenho uma alimentação que eu não faço a ingestão suficiente para neutralizar esses radicais livres, começa a me dar doenças, né? E assim por diante. Esses radicais livres, eles são o óxido nitro, superóxido, o radical hidroxilo, então isso tudo gera danos nas células. Só que tem uma coisa, o próprio exercício, ele produz glutationa, que combate esses radicais livres, né, de forma controlada. Só que um Ironman, porra, ele produz muitos radicais livres. Então não é o suficiente a glutationa que ele produz, porque os antioxidantes que o nosso próprio organismo produz, além de a gente encontrar na alimentação, né, o nosso corpo produz antioxidante para eliminar os micro-organismos patogênicos, vírus, bactérias, tá? Só que em excesso ele também danifica as células, é aí que entra a boa suplementação. Portanto, o exercício que durar mais que devido de tempo, aí ele começa a gerar excesso de radicais livres, né? E aí também o excesso ele pode bloquear a síntese intracelular e piorando assim também a performance desse atleta. Portanto, a suplementação para não se tornar uma suplementação de forma aguda, todo dia consumindo antioxidante em forma de suplementação, isso vai causar dano. Então, certo, você comer alimentos ricos em antioxidante, tá? E ela tem maior efeito quando você tem deficiente de antioxidante, né? Aí sim você faz, quando você tem uma deficiência, aí sim você faz o uso isolado de antioxidante. Só deve ser usado para o benefício quando esse atleta estiver com baixos níveis basais de endógeno. Ou então, assim, com uma restrição severa, uma pessoa que não come frutas, uma pessoa que não trabalha direto, não tem hábitos de comer micronutrientes, né, as vitaminas e minerais, vitamina C, vitamina E, entre outras coisas mais. Aí a gente usa o antioxidante isolado. Se você usar todo dia, constantemente, e aí vai te causar problemas. Então, os antioxidantes também servem, então, para evitar a depressão do exercício físico, não causar danos muscular, evitar problemas nos ossos, problemas catabólicos, né? E assim por diante. Então, o excesso dele antes da performance esportiva pode danificar, diminuir os seus treinos e assim por diante. Nele a gente encontra o NO2, a creatina, HMB, vitamina B, ômega 3, os blueberry, granberry e assim por diante, tá? Então, pessoas que não consomem frutas imunossuprimida, e aí sim pode fazer o uso isolado de antioxidante. Fora isso, só na alimentação, ok? É isso aí, galera. Então, a hidratação ela também está relacionada à recuperação do atleta, né? Ela deve ser usada dependendo. Eu faço muito, eu corro e nado, o pessoal sabe. Eu corro praticamente 10 a 15 km sem botar uma pingo de gota. Já fiz intervalo a partir de 40 minutos, um carboidrato, assim no intervalo, tá? Então eu faço minha reserva anteriormente com água de coco. Eu já te falei que o coco, quando ele está na maturação, existe diferença maturo e maduro. Maduro é quando ele está pequenininho e está em formação fisiológica, que nem bebê. E seus compostos estão se formando. Então, quando ele está bebezinho, na maturação, ele produz muito mais minerais, tá? Magnésio, potássio, etc e tal. Então, as células precisam de minerais para botar nutrientes para dentro e para fora, para dentro e para fora. Então, a falta de repouso eletrolítico pode causar mal súbito, cansaço, fadiga extrema e etc e tal. E aí, por exemplo, se eu for de longa distância, eu já pego um coco
no estado de senescência, no estado de maduro, aquele coco que está bem docinho, grandão. E aí ele já é mais rico em carboidrato, prolonga mais tempo. Quando eu corro e nado, eu vou lá nos que tem mais minerais, entendeu? Para suportar o meu coração a nadar e a correr. Então eu faço esse equilíbrio. Outro dia eu também esporro o cara lá em Arraial do Cabo, pegando um coquinho assim pequenininho. Falei, meu senhor, já corri, já nadei essa porra toda. Não tem dinheiro pra ficar comprando água por aí. A única coisa que eu tenho é o que a natureza me oferece. Ele calou a boca na hora, eu fui lá e peguei. Não vai consumir quando tiver grande? Então não estou jogando fora, porque eu corro, depois eu paro assim rapidinho na árvore e pego um pequenininho mesmo, naquele momento que eu sinto que tem necessidade de hidratar. Então a hidratação ela é muito importante para reposição energética perdida, né, na transpiração, pela prática de exercício, né? Aquilo que eu falei, eu geralmente faço as reservas. E no dia das competições eu uso os repositores sintéticos. Porque eu não uso todo dia os repositores sintéticos, eu deixo para as competições. Aí eu uso um Gatorade, um Powerade e assim por diante. Eu procuro, porque o sintético tem muito sódio. Então para me usar todo dia não dá. Tá? Agora um atleta que perde muito nutriente, tem as cápsulas de sal, tem passar o sal fora do corpo para não perder esses minerais, tem toda uma técnica que cabe a nutricionista falar para vocês, então vocês me esperam no futuro, tá? Então é mais ou menos assim. Então, repositores de carboidratos, gel, as paradas durante a prova, né? Gosto muito sublingual, melzinho, ó. Aqui tem uma veia que vai direto pro coração, então naquela dificuldade eu boto o mel sublingual, tá? No meio lá da subida, lá quando tá me faltando glicogênio e energia. Né? Aí eu pego aquele mel de imediato, ou glicogel, um carboidrato de alto índice glicêmico e assim por diante. Então, durante a semana que eu treino na minha casa, na academia por aqui por perto, eu uso os eletrolíticos feitos comigo, frutas, sucos naturais, água de coco, eu uso água de coco constantemente, porque não tem sódio. Você tá entendendo? Os sintéticos eu já uso nos campeonatos, porque não dá pra me ficar correndo. Imagina subir no WTR. Não dá, né? Se bem que eu já fiz uma parada. Eu salvei uma menina com cactinha. Lá no meio lá, a garota tava desfalecendo. Peguei aquele carboidrato do cacto que tinha lá, botei sublingual nela. Ela tava quase lá no meio, ela sabe disso. Lá de Cabo Frio. Então são técnicas que eu vou estudando. Técnica militar, né? Estratégia de militar, né? Aquela boca que só eu sei. Então os naturais, os repositores eletrolíticos eu uso no dia a dia. No meio das competições eu uso os sintéticos, como Gatorade, Powerade, isso e aquilo. Não pode deixar de consumir os minerais. É aquilo. A máquina do carro é a proteína, o carboidrato e os lipídios, os macronutrientes. E para que esse carro se mantenha funcionante, precisa dos micronutrientes.